Tricolores de toda a terra, o nosso Guerreiros de hoje trará um icônico jogador da história do Fluminense. Trata-se de Antônio Manfrini Neto. Apesar de seu sobrenome ser com O, ficou conhecido como Manfrini com A. Nascido em São Paulo, no bairro da Moca, em 23 de junho de 1950, atualmente reside em Campinas. Carinhosamente chamado de Manfra pela torcida tricolor, iniciou sua carreira em Campinas pela Ponte Preta, clube que defendeu de 1967 a 1932. Seu primeiro gol foi na vitória sobre o Votoporanguense por 1-0. Teve uma rápida passagem pelo Palmeiras, pelo qual jogou 4 partidas e marcou 4 gols, sendo logo depois transferido ao Fluminense, em uma proposta que, segundo o próprio Manfra, teve valores exponenciais, mas também regado de valor sentimental. Manfrini, você teve um tio chamado Guimarães, que jogou no Fluminense na década de 30, né? O que ele te falava sobre o Fluminense? Esse meu tio, ele jogou 5 anos no Fluminense. Ele veio de São Paulo, do Corinthians, e jogou 5 anos no Fluminense. E ele acompanhava a minha carreira. E ele morava no mesmo bairro que eu morava, que era a Moca. E ele sempre dizia pra mim: filho, o seu dia você tem que jogar no Fluminense. O Fluminense é um clube inesquecível. Você tem que jogar um dia no Fluminense. Olha, ele rezava por isso, esse meu tio Guima, o Guimarães. E quando eu fui contratado pelo Fluminense, eu estava no Palmeiras, estava emprestado, eu fui à casa dele e disse a ele o seguinte: falei, tio, eu tô indo embora do Palmeiras. E ele ficou assustado, ele falou: mas como? Você veio agora da Ponte Preta, um time pequeno, está realizando um sonho de jogar num time como o Palmeiras, como é que você vai embora? Aí eu disse a ele: só que eu vou embora, mas eu vou embora pro Fluminense. Ele ficou me olhando meio assim, desconfiado, e quando ele viu que era verdade, as lágrimas, ele começou a chorar de emoção. Eu disse a ele, falei: tio, e eu vou, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, eu vou com meu pai, nós estamos embarcando pro Rio de Janeiro, e como presente, o senhor vai comigo. Em 1963, chegou ao Fluminense e de cara foi artilheiro do Campeonato Carioca de Futebol daquele ano, com 13 gols, 2 dos quais contra o Flamengo na final, sob uma forte chuva, fato que lhe rendeu os apelidos de Craque da Chuva e Gene Kelly, em alusão ao filme Cantando na Chuva. Atrapalhou-se, entra Zico, ainda o Lula entregou para o Marco Antônio. Marco Antônio passou pelo Zico, vai centrar, está na linha de fundo, centrou cruzado, olha a chance, e é gol! Manfrini, gol para o Fluminense. Manfrini aos 40 minutos. Gol de Manfrini. Olha o lançamento de Manfrini, saiu o goleiro mal. Ele driblou, pode marcar e é gol. Manfrini, gol! Manfrini, gol! Manfrini, gol para o Fluminense, 3-2. Foi sensacional, desperta a torcida tricolor de novo. Num jogão de bola. Nos seus 3 anos no tricolor, ganhou 2 campeonatos carioca, 73 e 75, além de chegar a uma semifinal de brasileiro no campeonato de 65. Neste mesmo ano, fez um memorável gol de bicicleta na vitória de 2-1 sobre o Flamengo, um gol antológico. Ponte no 7, a Capuriga para o centro. Deixou o Dionísio. Manfrini! Golaço de Manfrini! O garoto da terra das andorinhas, batizado como Antônio Manfrini Neto! 2 anos depois, ajudou a conquistar mais um título estadual em 1967 e mais uma vez a artilharia. Naquele mesmo ano, transferiu-se para o Botafogo por conta do troca-troca promovido pelo então presidente Francisco Horta, encerrando uma história de 157 jogos e 61 gols pelo tricolor carioca. Foi uma empatia a coisa lá, né? Eu gostava do Fluminense, eu gostava daquele caminho das Laranjeiras, eu gostava de Álvaro Chaves, né? Do parque aquático, do bar, onde tinha o Fidelis que fazia o café. Era uma coisa que entrou no sangue. Exato. Eu não queria sair. Tanto que eu fui para o Rio de Janeiro, eu almocei com o Dr. Francisco Horta, que era o presidente, né? E disse para ele que eu não queria ir. Em 1981, encerrou a carreira em sua cidade natal, defendendo o Clube Atlético Juventus. Manfrini teve seu nome eternizado em Laranjeiras
onde entrou para o Hall da Fama do clube, tendo seu nome inserido em placa comemorativa dos grandes ídolos da história do Fluminense. Em sua belíssima carreira, ficou a frustração de não ter sido convocado pela seleção brasileira para a Copa de 74, tendo em vista o ano que fez em 73. Em 2009, o escritor Marcelo Pitanga citou Manfrini como um dos maiores ídolos do Fluminense em seu primeiro livro, Meu Eterno Amor. O jogador assinou o texto da contracapa. Esse aqui é o senhor Antônio Manfrini Neto. Pois é, o Manfrini, meu primeiro centroavante aqui, do primeiro time de botões aí que eu tive quando criança, de plástico ainda, né? Bem menino ali, com 9, 10 anos de idade. Na época o Manfrini era o centroavante do Fluminense, né? Ficou marcado como um ídolo, não só meu, do meu irmão, do meu pai também, né? Um ídolo da família, com aquele Fla-Flu principalmente, né? Em 73, o título carioca, o 4-2, o jogo da chuva, e que o Manfrini simplesmente arrebentou e permaneceu no Fluminense, fez parte da máquina tricolor, um craque dentro de campo e um craque também fora de campo. Eu tive a oportunidade de conviver com o Manfrini durante uma semana, 10 dias, foi no ano de 2005, ele veio passar uma temporada curta aqui em Friburgo, na casa de um amigo em comum nosso, o Beto Salles, que na época residia em Friburgo, e o Manfrini veio com a mãe, veio com os filhos, veio com o cachorro, veio com o papagaio, ficou convivendo aqui com a gente durante um curto período, né? E a gente pôde fazer churrascos com o Manfrini, vimos jogos do Fluminense ao lado dele, com a resenha do Manfrini ali, uma experiência maravilhosa. Alguns anos mais tarde, em 2013, eu produzo um podcast com o meu amigo Sérgio Duarte, lá do Rio, sobre rock and roll, mas com assuntos variados. A gente fala muito de Fluminense também, é o Rock Flu. Então, em 2013, na edição número 100, o 100º podcast, a gente quis trazer um convidado especial. E aí tivemos a ideia de convidar o Manfrini, fiz contato lá com a Maria Eugênia, que é a filha dele, recebeu super bem, fez o contato, desenrolou lá para o Manfrini poder gravar online com a gente, né? Para falar não só de futebol, mas também de música, que é uma coisa super interessante, né? Ver essa outra faceta aí desse grande craque. Enfim, é isso, parabéns aí ao Leandro Quintela, ao canal Resenha Tricolor 1902. Nós somos a história, não podemos nunca nos esquecer disso. Está aqui o Manfrini de plástico ainda, para ajudar a gente a sempre lembrar disso. Abraços a todos, saudações tricolores. Era uma quarta-feira diferente, atípica. A gente ia ter um Fla-Flu decisivo e eu estava muito esperançoso. Nós tínhamos um verdadeiro craque no nosso time, Manfrini. O craque que, na minha opinião, que mais se identificou com o Fluminense, com a camisa do Fluminense, com as cores do Fluminense, profetizando um sonho do seu tio Guimarães, que desejava que ele conhecesse o Fluminense. E como ele sempre diz nas entrevistas, foi um amor à primeira vista. E eu fui para o Maracanã sabendo que o Fluminense seria campeão. E Manfrini não decepcionou. No primeiro gol, um cruzamento no Marco Antônio, ele entrou por trás do zagueiro, o gol, 1-0. O segundo gol foi do Toninho, a lá Carlos Alberto Torres, na Copa de 70. O Flamengo apertou, empatou o jogo 2-2, e numa escapada, numa chuva intensa que varreu o Maracanã à noite, Manfrini fez o 3-1. E no final o Dionísio terminou 4-1, ganhamos, e Manfrini sempre fica na nossa memória. Tricolores de toda a terra, eu espero que vocês tenham gostado desse documentário do nosso canal Resenha Tricolor 1902, sempre valorizando os grandes ídolos da história do Fluminense. Eu não sou de falar assim, nesses documentários sobre os ídolos, falar assim abertamente, dando meu testemunho sobre os ídolos. Tenho 39 anos, não vi Manfrini jogar, infelizmente. O que eu tenho de imagens são vídeos, né? São relatos de amigos com mais idade que tiveram lá nos anos 70, que assistiram Manfrini e que falam da beleza do seu futebol e da sua sinceridade e dedicação e amor ao Fluminense. Cara, como um cara de 39 anos, um jovem que começou a acompanhar futebol nos anos 90,
eu sou um fã do Manfrini. Me tornei um fã do Manfrini. E o meu relato é que tem caras que jamais poderiam ter saído do Fluminense. Deveriam ter jogado a vida inteira, sabe? Sido valorizado como mereciam ser valorizados e encerrado a carreira no Fluminense. Que deveriam ter usado só esse manto aqui. Manfrini é um desses caras. Não julgo os tempos, não estou aqui para julgar o que aconteceu naquela época do troca-troca, mas de longe eu acho que foi um sacrilégio o grande Manfrini ter saído do Fluminense, né? Ainda mais ido para um rival. E os relatos dele são belíssimos, né? De que ele não queria sair do Fluminense, ele queria continuar no Fluminense. O sonho dele era permanecer no Fluminense. Então, no mundo que a gente vive hoje, em que há sequer compromisso com a camisa do clube, né? A gente vê um relato tão bonito desse, falando sobre Álvaro Chaves, falando sobre o Laranjeiras, falando sobre o Fidelis, falando sobre o clima, sabe? Manfrini leva a crer que ele entendeu o sentimento do que é ser tricolor. Manfrini, mais do que vestir essa camisa aqui, ele incorporou a pele do torcedor tricolor. Mesmo tendo nascido no bairro da Moca, tendo tido uma infância provavelmente torcido para clubes paulistas, ele se apaixonou e encarnou o Fluminense, como diz o hino, vence o Fluminense com o sangue do encarnado. Manfrini encarnou a pele tricolor. Manfrini encarnou o sangue tricolor. Manfrini se tornou um torcedor do Fluminense dentro do campo. O que eu posso dizer a você, Manfrini, se você ver esse documentário, é que nós amamos muito você. A torcida do Fluminense é muito grata, não só pelo que você jogou, mas por tudo que você representou depois do que você jogou. Os vídeos estão aí e os relatos estão aí. Obrigado por levar a palavra do Fluminense para todo mundo. Obrigado por ser um pastor do fluminensismo. Saudações tricolores, fiquem com Deus.